Insights, o podcast do Bradesco. Então a empresa é uma empresa familiar, o que é uma coisa muito interessante pela cultura. Ela tem uma frase que me encantou, chama People Make the Difference, então pessoas fazem a diferença. A Jazz, ela, vamos dizer assim, ela aposta muito no capital humano, onde eu me senti muito... Eu ia falar isso, tudo a ver com você. Tudo a ver comigo, porque vamos dizer assim, exatamente esse lado de coaching, cuidar e realmente o capital humano fazer a diferença. A lei do Pareto, 80-20, 80% tenta andar na linha, come direito, dorme direito, faz. Se 20% você fizer alguma coisa diferenciada, não vai mudar a tua vida. O problema é que a gente começou a virar isso de ponta cabeça. As pessoas não dormem mais. O celular hoje virou o maior culprit, que as pessoas não dormem, não descansam, são bombardeadas 24/7 com notícias. E o que pega? Notícia ruim. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje no Insights vamos conversar com uma executiva que tem muita história para contar. Ela já esteve à frente de grandes empresas durante períodos desafiadores e hoje ela vai dividir conosco muito de negócios, mas também como podemos evoluir em saúde mental. Nossa conversa hoje é com a Karen Schoener, diretora da Jazz Brasil. Karen, seja muito bem-vinda ao Insights. Muito obrigada aí. Muito legal. E quem está conosco para essa conversa é o Caio Rosestolato, Team Leader do Bradesco Global Private Bank. Caio, bem-vindo. Sua estreia aqui no Insights. Obrigado pelo convite. Legal. Karen, vamos falar um pouco da tua história, né? Que é muito, muito rica. Você chegou à Jazz em maio de 2024, então é relativamente recente, mas você tem um longo histórico como executiva, né? Antes disso, você trabalhou em logística aérea e também em logística marítima, né? Você tem uma trajetória muito interessante e você já passou por grandes desafios, e a gente vai explorar um pouco desses desafios. Mas queria que você contasse aqui, nas tuas palavras, um pouco da sua história para os nossos ouvintes. Ok. Eu vou pincelar, acho que os assuntos mais interessantes assim, da minha passagem. Eu comecei como trainee na Bayer do Brasil, a indústria farmacêutica. Depois disso eu fui para a Lufthansa Cargo. Aí sim começou a parte da minha logística. E o primeiro grande desafio que eu tive foi quando a Lufthansa criou a Star Alliance. Então, quando ela criou a Star Alliance, foi a primeira vez que uma empresa falou, em vez de crescer por ela própria, vamos crescer agregando parceiros no mundo inteiro. E foi meu primeiro, vamos dizer assim, a minha primeira conexão com o globalismo. Realmente de você entender que países são diferentes, pessoas são diferentes e começar a entender o que é um mundo global. Então até lá eu achava que por ser filha de alemão e suíça, eu já entendia como é que funcionava europeu. Não, eu não entendia. Então era tudo muito diferente e a gente acabou aprendendo, lidando com uma United Airlines, com os americanos, uma Thai, os tailandeses, que todo mundo tinha uma visão de mundo diferenciada. E para mim aquilo foi fantástico. Saí da Lufthansa, fui para a KLM, e aí foi sim um ponto que eu vivi uma parte da história que foi bem pesada, foi setembro 11, eu estava em Chicago, então eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos pela KLM, ia montar o Global Account Project deles, vamos dizer assim, cuidar de contas globais, globalmente falando, e entrou setembro 11. E para mim aquilo foi um game changer, mudou a minha vida. Então foi a primeira vez que eu comecei a me preocupar como é que é o ser humano, porque eu entendi, você vê a finitude, essa é a verdade. Você vê a tragédia acontecendo, você via tudo o que aconteceu no mundo, mas especialmente você estava vivendo aquilo no teu lugar, que era Chicago, onde eu estava, e eu comecei a questionar o que realmente eu quero da vida, porque eu achava que eu não sairia mais dos Estados Unidos. Eu trabalhava para uma companhia aérea, então eu vi que o mundo era VUCA. Do dia para a noite, as regras mudaram, então eu tive Vamos só explicar para os ouvintes. VUCA, a gente está falando de um mundo que é volátil, incerto, ambíguo e complexo. Exato. E inclusive é um termo militar. Então, o mundo VUCA que teve, vamos dizer assim, para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu tive que entender que o jeito que as coisas funcionavam não funcionavam mais, porque entrou o TSA, para quem não sabia, era aquele departamento de segurança que foi criado nos aeroportos americanos. Aquele que agora a gente tem que fazer aquela pose. Exato, assim, que você passa e tem que tirar tudo, strip tudo, faz aquele deixa tudo. raio-x do corpo. Exato, são eles. Mas todas as regras para você voltar a voar para os Estados Unidos mudaram. E aí você teve que ser extremamente forte em comunicação,
Você tinha que ser muito forte com pessoas, porque eu fui para Nova York no primeiro voo de novo que abriu, quando abriu o espaço aéreo, e eu vi em primeira mão as pessoas completamente destruídas, assim, moralmente, emocionalmente, porque todo mundo conhecia alguém nos prédios ou em algum dos voos. Então foi muito complexo lidar com a parte emocional, que a gente tinha que aprender muito rápido, a parte de comunicação, para você fazer toda essa parte de link entre o que o governo americano esperava de autorizações para você poder trazer os aviões, e a parte toda de você realmente entender que o mundo mudou. Então, foi a primeira grande choque para mim de realidade. Mas também foi um choque em tentar entender quem sou eu. Porque o que eu escutei, e aí isso me leva depois a treinamentos que eu tive lá na frente, eu comecei uma busca muito forte para saber por que grande a maioria das pessoas, especialmente os americanos, estavam muito falando assim, eu não vivi, eu não fiz, eu não aconteci, eu não tive o meu momento na vida. E aí eu fui atrás disso. E uma das linhas que sempre existia é que as pessoas nunca pararam para perceber o que elas queriam da vida. Então eu comecei a estudar física quântica, comecei a entender sobre meditação quântica, comecei a querer entender como é que funciona o ser humano. E numa desses insights que eu tive, eu falei assim, eu quero estar perto dos meus pais. Meus pais moravam no Brasil e eu queria voltar para os meus pais, porque eu falei assim, se acontecer alguma coisa amanhã, eu não gostaria de não ter vivido o meu tempo com as pessoas que foram as mais importantes da minha vida e que me fizeram ter a carreira que eu tenho hoje. Né? Então isso te trouxe de volta para o Brasil? Trouxe de volta para o Brasil. E aí veio o próximo desafio. Eu trabalhava em companhias aéreas. Então eu tinha uma bagagem disso, só que a parte aérea já estava com bastante problema. A Varig já não estava bem das pernas, as outras grandes multinacionais estavam todas com posições ocupadas e eu achei que agora minha vida ia mudar completamente. E entrei na logística, que são os agentes de carga, que cuidam da logística global, trabalham com as companhias marítimas aéreas, mas são os que estão no meio campo fazendo a logística acontecer. Isso significava que eu tinha que sair de uma posição global, então eu estava numa posição já bem alta, descer 2 patamares, então dei 2 passos para trás, para entrar num freight forwarder e começar a aprender o que é um agente de carga, como é que ele funciona. Porque não existe só o aéreo, tem o marítimo, o desembaraço aduaneiro, o rodoviário, a armazenagem, distribuição. Então era uma gama muito maior. E eu falei para os meus pais, eu quero aprender mais. Então eu dei 2 passos para trás na minha carreira, aprendi, trouxe toda a bagagem que eu tinha de Setembro 11, de globalização, de tudo, para dentro de uma empresa no Brasil, e aí comecei a crescer de novo. E cheguei no final, eu acho que uma boa pincelada, passei por 2 agentes grandes que me foram casas fortes, que foi a Crionagro, Panalpina, e acabei indo para a Geodis. E na Geodis eu assumi pela primeira vez a presidência de uma multinacional. E naquele momento... Tinha muitas mulheres nesse meio? Não, a logística não era um lugar que tinha um meio mais mulheres. masculino, né? É muito mais masculino. E era muito interessante, vamos dizer assim. São épocas diferentes, são mundos diferentes. E isso me levou à próxima grande mudança que eu fiz na minha vida. Eu falei assim, bom, preciso fazer um MBA agora, porque a faculdade já estava anos atrás. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E o meu marido, ele me deu um livro que chamava The Way of the SEALs, do Mark Devine, que é um Navy SEAL Commander, e falava sobre como você pode ser mais resiliente e muito mais forte como líder. Porque De novo, vamos explicar o que são os Navy SEALs, né? Okay, é a tropa de elite do exército americano. Sim, são eles que são chamados quando as coisas não estão dando Sim. certo. São Aqueles eles que caras que a gente vê em filme, vestidos de Exato. preto, que desce do céu assim numa corda. Exato. Esses são os Navy SEAls. The Frogmans, como eles chamam. Mas os eles homens existem, eles Huns. são reais. Exato. Muito reais. E aí eu peguei o livro e eu comecei a entrar nesse livro e eu me fascinei. Porque existe uma coisa muito interessante. O exército, existe muita disciplina e muito autoconhecimento. Porque se você imaginar que eles são altamente efetivos, eles têm que se conhecer muito bem. Eles têm que saber as suas emoções, eles têm que controlar as emoções, eles têm que ser mentalmente mais resilientes, eles têm que navegar muito forte na intuição, porque eles entram em lugares, vamos dizer assim, completamente cheio de perigos. Completamente VUCA. Exatamente, completamente VUCA. Então, para eles têm que ter realmente, eles têm que ser uma máquina pensante extremamente funcional. E aí eu fui e, pela curiosidade, descobri que tinha um e-mail. E eu entrei em contato e vi que ele tinha, na época, toda a parte de certificação de coaches de Unbeatable Mind, que é a certificação que eles faziam para colocar novos recrutas. Seria a mente imbatível. A mente imbatível. E são os novos recrutas que eles colocam dentro do programa de Navy SEAL. Pra você ter uma ideia, 200 pessoas começam o programa, aí eles têm o que eles chamam de Hell Week, ou a Semana do Inferno, onde eles ficam acordados 5 dias na semana, e só 10, 20 graduam.
de 200. E não é o mais forte e nem o mais inteligente que gradua. É o mais resiliente e o que tem a mente mais poderosa. É controle emocional. Exatamente. E aí, quando ele começou a entender isso tudo, e o Mark Divine, ele vem de uma época que eles também fazia yoga, ele fazia toda a parte de artes marciais, então ele estava muito conectado ao mundo oriental e à filosofia. Ele trouxe muito disso para os Navy SEALs. Então ele criou um programa para ajudar novos recrutas a passarem, estarem mentalmente mais fortes. E aí surgiu o Unbeatable Mind, essa mente imbatível. E aí eu me recrutei, falei, quero ser uma dessas pessoas a ser treinadas. Mas tem o treinamento físico também ou tem, só... Não, ele tem toda a parte mental, então você tem muitos programas que tem que seguir com ele. E depois disso ele faz coaching e depois disso você vai para San Diego e você treina com eles. Que é uma coisa que te leva no limite, assim. Sim. Tanto que uma das coisas que ele falou desde o começo é quem não faz ainda vai fazer CrossFit porque você tem que ter o seu personal record, né? Seus números que você tem que bater para você participar em San Diego e treinar com eles na praia, realmente lá em Coronado Beach. Tem que fazer tipo 50 burpees, assim. Exato. Quase na praia morre. E você... Eles literalmente dão a experiência do Hell Week. Só que, vamos dizer assim... O que eu fiz foi 6 horas, o que já é o bastante para você quase freak out, porque ficar maluco, porque eles te levam ao extremo. Então ele fala assim, você vai fazer uma formação na praia, você entra na água, você volta, aí ele fala, faz uma contagem, você faz a contagem correta, mas você nunca vai ter razão. Aí ele manda fazer burpee todo mundo, e aí começa a dar uma desengrenada completa em todo mundo, porque o pessoal fala, não, pera um minuto, ela contou certo, está errado. 20 burpees. E aí ele fala assim, e se você retrunca, pra você começar 40 burpees. Se duvidar, Exato. se questionar. E você começa a ficar mentalmente, mas o que me chamou muita atenção, a mente e o corpo andam mão em mão. Então você fica exausto no corpo, e aí a mente começa a ficar exausta. Então toda essa conexão, você começa a viver o Unbeatable Mind como você realmente tem que ser, que você tem que cuidar do seu corpo, porque dentro desse corpo está a sua mente. E tudo está super conectado. Então, você começa a vivenciar isso lá. Então, eu fiz esse programa, tirei o Coaching Certificate, porque nesse momento que eu tive lá, e foi muito engraçado, foi um pivot também na minha vida, que quando eu estive em San Diego, eu falei, eu quero trazer isso para o Brasil. Eu quero trazer esse mundo VUCA. Mas eu sempre falava assim, quando vai ter um mundo VUCA? A gente não vive guerras, não vivia guerras nem nada. Então, eu falei assim, é muito, muito militar isso, né? Mal sabia. Diariamente isso acontece. Desastres climáticos, né? Mas não é a mesma coisa. Quando eles explicam lá, você está falando de entrar em lugar perigoso e tudo mais. O que aconteceu? Isso foi em 2018. Eu me formei em 2020. Começo de 2020. Eu estava em março, antes do fechamento completo das fronteiras, inclusive das empresas, eu estava em San Diego. Eu voltei em março, final de março. Chegou o head office da empresa, falou assim, todo mundo home office tem um negócio chamado coronavírus. E aí, eu passei ainda para Washington na minha volta e eu vi as primeiras pessoas totalmente de branco andando pelo aeroporto. Eu falei, isso nem os Navy SEALs estavam preparados, né? Eles estavam falando que isso é VUCA. Eles estavam começando a falar, mas ninguém sabia da magnitude do que é um coronavírus. Todo mundo achou que ia ser uma gripe e depois ia passar. Cheguei no Brasil e aí à frente de uma multinacional que mexe com logística, imagina que eu estava mexendo com vidas que estavam também trazendo equipamentos, toda a parte de, vamos dizer assim, tudo que vinha para hospitais, ventiladores, tudo isso estava vindo. E eu tinha armazém funcionando 24/7, que não podia parar. Só que você tem que pedir para essas pessoas virem para o armazém. Não adianta colocar todo mundo do White Office, né, do Office em casa e deixar o armazém rodando e o pessoal falando, mas peraí, eu sou menos ser humano do que aquele que vai ficar protegido. Então tinha um risco real de vida. Exato. Ali. E aí foi, vamos dizer assim, a beleza de colocar em prática o Unbeatable Mind. Eu comecei a fazer coaching com todo mundo, uma vez por semana, terça-feira, era algum tópico que eu falava de saúde mental. Então eu comecei a falar sobre sono, a parte física, porque o Unbeatable Mind, ele é 5 montanhas, né? Então tem a parte física, e que está ancorada em você cuidar do seu corpo, do seu sono, da comida, de tudo aquilo que compõe o teu corpo. Porque o teu corpo é uma máquina química. A parte mental, então, com o pessoal eu começava a falar assim, gente, sai pra rua, vocês todos deram uma volta no quarteirão, vocês estão realmente se alimentando direito, vocês estão dormindo? Era a minha preocupação. Então, terça-feira tinha uma chamada, e o que eu não percebi, ou que eu fui percebendo com o tempo, e eu fiquei muito feliz, no começo eram os funcionários que estavam à frente do computador em casa. Depois era parente, vizinho. Começou, eu olhava e falava assim, peraí, no Teams tem mais gente na câmera. Eu falei, quem tá tudo aí? Ah, minha prima veio, meu primo, eles também precisam escutar isso. E aí eu vi o meu chamado, o meu propósito. Eu falei assim, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sempre gostei muito dessa frase, que é da Angela Mayu,
mas Mahatma Gandhi já usou, todo mundo, Mandela usou, que be the difference you want to see in the world. Seja a diferença que você quer ver no mundo. E aí eu falei assim, encontrei o meu chamado, eu quero fazer isso. E aí eu não sabia como, mas eu já sabia que eu podia botar em prática com a parte toda que aconteceu com o Covid. E aí realmente foi cuidar de pessoas, fazer a parte mental, explicar da parte emocional, porque o estresse estava começando a comer em casa, porque filho estava em casa, mãe tinha que dar aula, mas ela tinha que também trabalhar. Foi uma coisa assim que aí as pessoas me ligavam e falavam assim, você pode fazer o coaching só comigo? Que eu tô com um baita problema, eu preciso fazer o almoço e a minha filha precisa estudar e meu marido tá num outro call, como é que eu trabalho essas bolas todas? E aí eu fui começando a fazer o coaching. E realmente eu vi, agora estamos vivendo o VUCA. Realmente agora chegou esse momento que o mundo nunca mais voltou ao normal. E aliás, depois da pandemia, nunca mais voltou ao normal, né? Hoje a gente vê a velocidade de tudo, né? Cara, e esse coach que você fazia era com os funcionários mesmo da empresa, né? E você já tinha a academia, né, nessa época? Não, a academia é um sonho que veio depois. Mas por quê? Porque eu entendi que a gente tinha que ancorar esse coaching num lugar onde as pessoas podiam treinar o físico. A academia, ela é holística. Ela tem médico, ela tem nutricionista. Eu sou head coach lá, então eu tô lá ainda fazendo isso no final do expediente. E você tem toda a parte do treinamento. Por quê? Um corpo tem que estar são. A pessoa tem que receber, ela tem que passar pelo nutricionista, ela tem que ver o que ela está comendo, porque você é o que você come. Então, e eu estava até explicando para o pessoal aqui antes, a lei do Pareto, 80-20. 80% tenta andar na linha, come direito, dorme direito, faz. Se 20% você fizer alguma coisa diferenciada, não vai mudar a tua vida. O problema é que a gente começou a virar isso de ponta cabeça. As pessoas não dormem mais. O celular hoje virou o maior culprit, que as pessoas não dormem, não descansam, são bombardeados 24/7 com notícias. E o que pega? Notícia ruim. Tanto que, há algum tempo atrás, a gente ouviu falar... Teve esse pronunciamento do Mark Zuckerberg sobre o Meta. Se você vê a voracidade da internet, o que começou de fóruns, de discussão, de que está entrando fascismo, incendiou, esquerda, direita. Exato, incendiou. E as pessoas vão até altas horas da noite discutindo isso. Então você está deixando de viver, de fazer exercício, de comer direito, de dormir. Você está produzindo cortisol, né? Exato. O hormônio do estresse. Exato, sem você perceber. Não precisa sair na rua, ter um acidente para descer uma ducha de cortisol. Você é o que você consome, não só no alimento, mas no que você lê, né? Nas notícias. Exato. E aí eu entro nesse ponto, por exemplo, mexendo com logística hoje, na JAS, nessa empresa que eu estou. A gente está vivendo um mundo completamente de placas que estão se movimentando. Essa última eleição nos Estados Unidos já está mudando completamente o landscape, né, como a gente fala, toda a parte do jogo que a gente estava jogando. Por quê? Trump já anunciou tarifas, imposições de tarifas. México, China, Canadá. O que isso vai realmente acontecer, o que não vai acontecer? Como é que vão mudar a logística de todas essas cargas? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que o Brasil vai estar inserido nesse contexto de um novo Estados Unidos? Como vão funcionar as companhias marítimas? O que vai acontecer? Como é que vão funcionar as companhias aéreas? Então, a gente dá uma olhada, hoje o clima impacta. Então, eu falo hoje, quais são os grandes fatores de estresse? Falando da logística, mas também falando para qualquer ser humano. Você tem o clima, que hoje está completamente volátil, vamos colocar desse jeito. No inverno, nós estávamos com temperaturas aqui no Brasil de 27 graus. Nós vimos Porto Alegre embaixo d'água. Nunca se imaginou que isso ia acontecer. Então, a gente está vendo muita coisa acontecendo na parte climática. As canal do Panamá também, né? O canal do Panamá, que baixou, os navios não passavam. Manaus, que os navios não conseguiam entrar. Seco, né? Então, quer dizer, a logística começa a pegar e está estressada. Os clientes estão estressados. Então, a gente tem que prestar atenção no clima. Na parte geopolítica, o que está acontecendo, as guerras que ainda estão acontecendo. Quem diria que a gente ia ver Ucrânia e Rússia até hoje? Sendo que a gente devia ter aprendido no século passado que guerra não leva a nada a lugar nenhum. Mas a gente, aparentemente, como ser humano, ainda precisa evoluir um pouco. Continuam as guerras. Aí você teve os ataques dos Houthis no Mar Vermelho. Também impactou. Então, você dá uma olhada em tudo que a gente movimenta. Se você olhar, 80% do que o Brasil consome tem componente internacional. Então, tudo vem na logística. Então, imagina como é que estava estressada a logística, as pessoas que estão na logística. E o meu grande alicerce dentro do Majás são as pessoas. Então, hoje, as multinacionais têm que olhar cada vez mais para as pessoas. Por quê? O mundo está estressante.
As coisas que o advento da inteligência artificial, toda Karen, a parte que vem com isso. E nessa linha da logística, até aproveitando que você trouxe, porque a logística ela é um setor que consegue prever muito do que está acontecendo, porque justamente muita coisa está passando por ali, né? Assim, o que você pode trazer para a gente, tanto de ideias, de insights que vocês estão vendo, né? E quais são esses principais desafios, dado tudo isso que você colocou, para o setor logístico? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o que vai acontecer agora na economia nos mundos. Então, a gente, por exemplo, já está de olho na Alemanha, na França, que está dando um slowdown. Então, a gente está vendo a economia tendo uma certa retração. O quanto isso vai realmente impactar? Porque você tem que imaginar que as cargas elas são movimentadas pelo mundo afora. Então, você tem a China, que é um grande produtor, traz para a América Latina, traz para a Europa, traz para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também produz. O Brasil é muito mais não a agropecuária que sai do Brasil, é muito mais commodities que saem do Brasil. Mas tudo isso aqui está interconectado. Então a gente tem que prestar atenção. O que vai acontecer nas próximas jogadas do tabuleiro de xadrez? Que eu sempre falo, o mundo para mim é um tabuleiro de xadrez. O que na logística você tem que fazer? Você tem que estar 2 passos à frente do que está acontecendo. Você tem que começar a interpretar as falas dos presidentes. O que cada país está fazendo? O que vai acontecer para o Brasil? O que vai acontecer com as afiliadas? O que essas empresas vão precisar cada vez mais? Então a gente está prestando atenção na parte econômica, na parte de geopolítica, porque queira ou não queira, essas guerras impactam todo o fluxo de uma caixa, de uma encomenda, ou vamos dizer assim, de toda a parte da logística. E a gente olha muito nisso, né? Porque você, de repente, vê espaços aéreos que não são mais voáveis. Por quê? Porque tem alguém que errou um míssil e derruba um avião. Então, e um avião que não tinha nada a ver com a rota e não tinha nada a ver com a guerra per se. Então, os ataques dos Houthis que foi no Mar Vermelho, você viu toda essa parte, sobem os preços dos embarques marítimos. Tem disruptions, os navios não rotam mais na mesma velocidade, então começa a demorar em carga. Hoje você tem um cliente que tem um estoque que ele trabalha, ele tem o mínimo porque ele não quer ter esse peso financeiro. Os países estão se fechando, né? Nearshoring, que todo mundo está falando, será que vai acontecer? Trazer realmente a produção mais para perto dos países? Aí vem o Trump, porque isso era o que estava todo mundo falando depois da pandemia. Aí vem o Trump e fala, vou colocar impor tarifas para o México, que é um nearshoring, Canadá, que é outro nearshoring. Então, não está muito desse jeito. O que isso tudo vai impactar? Então, isso vai impactar o Brasil? Vai impactar o Brasil. Acabou o NAFTA. A gente tem que observar tudo isso, porque pode só ser uma simples fala, como também pode ser realmente que vai impactar. Aí o clima, que é aquilo que eu falei antes. Se você vê chuvas, coisas acontecendo, você vai realmente ter aí algum impacto maior. E uma coisa que eu estou muito de olho também é a inteligência artificial. Porque, de certa forma, eu sempre falo assim, tudo que tem um lado muito positivo, também tem um shadow side, tem a parte sombria. Então, hoje, você quer cada vez mais conectividade, você quer informar os clientes, você quer manter ele super informado de tudo que está acontecendo. As plataformas digitais, por exemplo, a JAS, investe muito em inteligência, em fazer, por exemplo, todo o desenho de consultoria para os nossos clientes. A gente tem um Customer Solution Department, então um departamento que só desenha soluções, e é tudo com inteligência artificial. Com preditividade, então a gente olha em dados históricos para ver o que pode vir. Então a gente olha para trás para entender o que foi em cada mês e quais impactos tem na logística. Para ver padrões. Para ver padrões. Então a gente vê, por exemplo, se tem escalas, navios que não estão escalando, portos que estão com problemas. Então chega o momento das chuvas, esse porto começa a dar problema, a gente tem que mudar a logística de um cliente para um outro porto. Então, tudo isso hoje a gente trabalha consultivamente com os clientes. Então, na logística você tem que fazer isso. Mas o advento da inteligência artificial também abre o mundo para os hackers. Para todo mundo que entra, para todo mundo que faz. Então, você tem a proteção de dados, que você tem que tomar cuidado. A gente hoje tem bastante, vamos dizer assim, treinamento, a gente tem firewalls, você tem todo um sistema para proteger os dados, mas mesmo assim, a Dark Web é cada vez mais inteligente, né? Então eles vão avançando também na medida que a gente avança nas proteções, eles avançam. Então, toda essa conectividade também tem esse outro lado. Então, isso tudo mostra o quanto nós vivemos num mundo que cada vez mais está demandando resiliência mental, que é onde eu chego sempre. E você já percebe ali a IA trazendo economias para a empresa? Qual que é o principal hoje que a IA agrega na JAS?
Olha, para a gente, ele ajuda a gente numa rapidez de informação, a conectividade com o cliente. Vamos dizer assim, o cliente hoje, num celular, consegue enxergar onde é que está o embarque dele. Ele já tem hoje, por exemplo, pré-alertas ou avisos que chegam falando, nossa, a carga vai atrasar, o voo não saiu no momento certo. Então, ele está numa reunião com o chefe dele, ele não precisa voltar para o departamento. Ele olha e fala, essa carga que é importante está atrasando, precisamos ver alguma coisa. Você dá muito mais ferramenta para eles fazer um plano de contingência com a gente, ou a gente realmente tomar decisões. A inteligência artificial também, por exemplo, nos ajudou no caso de Porto Alegre. Em Porto Alegre, nós tínhamos um grande fornecedor de um cliente nosso que, com as chuvas, teve problema, alagou. Então, a gente rapidamente teve que desenvolver novos fornecedores no mundo. A inteligência artificial me dando essa rapidez e eu sabendo onde é que chegam as cargas, eu consigo rapidamente desenhar uma rota e trazer as cargas de novo sem dar um disruption ou uma disrupção na cadeia logística do cliente. Me desculpa pelo inglês, vai rapidamente aqui na cabeça processando. Mas o ponto é assim que funciona. Então, você usa a inteligência artificial para dar rapidez, para dar, vamos dizer assim, visibilidade, controle para os clientes, porque quem controla toda a logística somos nós. Nós estamos em contato com as companhias aéreas, marítimas, com os armazéns, com as transportadoras, com o fiscal no desembaraço. Então, a gente está em todo esse sistema nervoso, com os seus fornecedores lá fora, ou com o cliente final lá fora. Então, todo esse lado de uma empresa global que nem a JAS é realmente conectar o cliente e manter ele rapidamente informado de tudo. E tomar decisões quando a gente tem que fazer alguma mudança. E você percebeu, Karen, alguma mudança significativa advinda de política e de guerras, no sentido de não só de mudar as rotas comerciais, mas de padrões de controle de produção, de quantidades, de o que a gente sempre manipulações de mercado, vamos dizer assim. Manipulação nem tanto, mas vamos dizer assim, eu acho que a coisa mais impactante para a gente é o que faz sentido hoje de um cliente ter de estoque de segurança no seu país. Porque a gente viu depois da pandemia que quando acontecem disrupções, elas são pesadas. Então, a gente sentiu isso no caso dos fertilizantes, né? Exato. Com a questão da Ucrânia, né? Então, aí veio a guerra, não veio. Com a pandemia, por exemplo, componentes não chegavam. Rotas começam a ser mais demoradas. Por exemplo, quando fechou o Mar Vermelho para a rota, depois dos 3 ou 4 ataques que aconteceram lá, imediatamente eles desviaram aquela rota. Prolonga o tempo de trânsito marítimo. O que acontece? A carga não chega mais que nem um relógio aqui, começa a atrasar a produção, saem os componentes, por exemplo, numa montadora, saem carros que não estão completos, porque falta uma parte do componente. Então, você começa a impactar a produtividade e realmente toda a parte de custos. O custo sobe muito quando você tem que fazer uma mudança na parte da logística. Cara, agora falando da companhia, né? A JAS chegou no Brasil em 1990. Conta um pouco para a gente da operação da empresa no país, né? E os big numbers da empresa, e se tem alguma aquisição recente ou algo em vista. Sim, a JAS ela é uma empresa que está em franco crescimento, então uma das coisas mais interessantes para mim foi entrar. Ela realmente fez bastante aquisições, ela comprou uma empresa chamada Multi Logistics nos Estados Unidos, ela comprou a Key Logistics no México e na Colômbia. Eles compraram outras empresas que nem a IAA, que foi a mais recente. Então, só no ano passado foram 3 grandes aquisições. Então, a empresa está realmente... É uma empresa familiar, o que é uma coisa muito interessante pela cultura. Ela tem uma frase que me encantou, chama People Make the Difference, então pessoas fazem a diferença. A JAS, ela, vamos dizer assim, ela aposta muito no capital humano, onde eu me senti muito... Eu ia falar isso, tudo a ver com você. Tudo a ver comigo, porque vamos dizer assim, exatamente esse lado de coaching, cuidar e realmente o capital humano fazer a diferença. Tanto que essa parte toda de Customer Solutions, esse time que tem por detrás, eles conectam humanamente com os clientes, eles fazem todo o mapeamento do supply chain do cliente, trazem melhorias e tudo mais. É tudo feito por seres humanos. Então, esse People Make the Difference, esse alicerce, as pessoas na JAS, é levado muito a sério. E é uma coisa que me encanta demais. Mas vamos dizer assim, o que a empresa tem também, ela tem um alcance global, então ela está em todos os lugares do mundo. Onde é a sede? A sede hoje é em Atlanta. É uma empresa italiana, mas eles estão com a sede em Atlanta, inclusive toda a parte, por causa da parte também de inteligência artificial, sistemas. Ela é uma empresa que, vamos dizer assim, eu falo que ela é impulsionada digitalmente. Ela me surpreendeu, porque eu escuto muito das empresas, a gente é tech charged, a gente tem tecnologia até dizer chega, aí depois você vai ver que é um monte de Excel sheets que vem atrás. Mas na JAS isso é uma realidade. Então eles têm assim um departamento forte de TI,
E assim, é impressionante o que eles colocam de plataformas de conexão, de aquilo que eu falo, eles dão a conectividade para o cliente nas cargas que, por exemplo, tem um sistema chamado Smart Hub, que, além de tudo, até entrando na sustentabilidade, porque é também um dos pilares grandes da empresa, ele dá todo o carbon footprint, ele fala para você quanto você gastou nessa pernada da sua carga em emissão de carbono. Então, a empresa realmente ela tem todo um poder de cuidar dos clientes, dar para eles tudo aquilo que eles precisam. Uma das coisas que eu gosto também, a família Bruni, que é o fundador, eles têm a Bruni Foundation, e eles trabalham os 4 pilares da ONU. E eles trabalham acabar com a fome, eles trabalham com a parte de sustentabilidade, eles trabalham com a educação com qualidade. Então, são 4 grandes pilares. Dos ODS, né? Exato. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exato. E eles estão nesses 4, eles trabalham no mundo inteiro, então eles têm vários focos. No Brasil, a gente tem um que é em... como é que é o nome do lugar? Iracambi. Iracambi. Fica entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e eles cuidam de reflorestamento. Então, é toda a parte do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, eles trabalham no reflorestamento da Mata Atlântica. E é da Bruni Foundation. A família Bruni realmente é forte nesse lado de devolver para a sociedade. Então, esse lado de people make the difference. E eles não levam só para dentro da empresa, eles levam isso para o cliente. Eles são extremamente customer-centric. Então, esse foco no cliente, foco na sociedade é muito forte. Legal. Bom, já que a gente já entrou nessa conversa de sustentabilidade, né, e você deu aqui alguns exemplos, aí a gente está falando só da parte do ambiental, né, mas queria que você entrasse mais também nas outras letras do ESG, né, isso que você comentou do social, né, como que envolve não só os stakeholders da empresa, mas da sociedade como um todo, né? Sim. Então, algumas iniciativas nesse sentido. Eu vou falar uma iniciativa, é que eu estou recente na empresa, né? Então, mas assim, a gente pegou a catástrofe que foi em Porto Alegre. A primeira coisa que a Bruni Foundation fez foi já mandar um aviso para a gente, falar assim, o que vocês precisam para Porto Alegre? E assim, é assim que eles funcionam. Acontece alguma coisa, eles imediatamente conectam com o país e perguntam o que você precisa. Então, a gente falou que a gente queria acarretar roupas, mantimentos e mandar carretas para o Rio Grande do Sul. E, imediatamente, eles já se colocaram à disposição. Então, eles são muito rápidos, muito ágeis em realmente trabalhar quando acontece alguma coisa na sociedade que pode ser feito. E eles querem os funcionários trabalhando com isso. E outro ponto que, vamos dizer assim, aí não é tanto na Foundation, mas uma coisa que para mim também é muito importante é aquilo que você fez, aquela pergunta, mulheres na logística. A JAS tem chama Woman at JAS, e é muito forte globalmente, onde eles incentivam o coaching, o mentoring e a formação de líderes femininas dentro da empresa. Então a gente vai ter aqui, vai vir uma pessoa para o Brasil, acho que em abril, e essa pessoa vai trabalhar isso também com a equipe toda para a gente cada vez trazer mais as mulheres na parte da frente da empresa, né? Então isso eu também acho muito bacana. Hoje, quanto do quadro são mulheres? Você tem esse percentual? Aqui no Brasil, eu vou te falar com orgulho, é quase 50-50. 50-50. É muito legal, é muito bom. E assim, direto a mim, na parte da diretoria, eu tenho 4 diretoras. Então, também é muito legal. É muito gostoso você ver que a mulher está começando, e eu acho isso muito importante. Ocupar esse espaço, exato, né? Exato. E nada contra, vamos dizer assim, mas a mulher tem esse olhar um pouco mais carinhoso. Eu acho que tem um lado mais maternal, né? Que ela olha diferente para as coisas, né? Uma empatia, né? Traz eu acho que a diversidade nesse ponto é interessante. Você ter esse lado também aflorescendo dentro das empresas. E continuando na sustentabilidade, Karen, até a questão assim de combustíveis. Acho que um gasto muito elevado, né, nesse setor é a parte de combustível. A logística se movimenta. Exato. Né? Tem alguma coisa de combustível verde ou algo de compensação dentro lá, sendo olhado? Como que funciona isso hoje? Da ex-empresa que eu vim, você está vendo cada vez mais o metanol verde entrando nos navios, então você tenta usar cada vez mais esse tipo de empresas que estão realmente entrando na parte do combustível verde. Na parte do aéreo, você tem hoje o SAF, que é o combustível também que é Sustainable exato, Air Fuel. E a gente fala com as companhias aéreas, e eu acho que uma das coisas mais interessantes é você diversificar também a logística. Por exemplo, se você traz carga da Ásia para Europa, hoje nós usamos muito o trem da China para a Europa. Por quê? Porque ele é muito mais, vamos dizer assim, environmental friendly. Você tem a parte toda rodoviária. Como é que é isso? O trem sai da China e vem para a Europa.
A carga hoje vem Mas são quantos milhares de quilômetros de trilhos? Não sei quantos. Aí eu iria, mas é longo. Você imagina, a China sai de Shanghai, é quase o Expresso do Oriente, e chega na Europa. Hoje é usado muito no multimodal. A gente também combina, por exemplo, trem com a parte de navio. O trem continua sendo mais barato, né? Meio de transporte. O trem, ele é o mais, vamos dizer assim, não mais barato, mas ele é mais na sustentabilidade mais forte. Em Europa, em lugares, em praças que a gente usa caminhões elétricos. É que você tem que ter toda uma instalação Dentro das cidades, você já vê até aqui em São Paulo bastante caminhões elétricos, muitas empresas já falando que estão usando isso. Mas quando você começa a ter distâncias muito longas e o Brasil é continental, às vezes o caminhão elétrico ainda não funciona, não dá, porque você tem que ter a troca da bateria e tudo mais. Então ainda tem que se trabalhar muito na infraestrutura disso. Mas a gente tenta, por exemplo, explorar cabotagem no Brasil. Tudo isso é feito para realmente ver a parte da redução de Impacto ambiental. Impacto ambiental, yes. Cara, e falando também da governança, dando continuidade nesse assunto, como funciona também dentro da empresa, até do ponto de vista de carreira, né, para os funcionários, como que a empresa olha carreira hoje lá dentro? Como eu disse a Jazz ela é realmente um dos maiores pilares são pessoas. Então, a frase "People make the difference" é levado muito a sério na empresa. Então, tem todo um plano de carreira, todas as pessoas que estão dentro da empresa têm um plano de carreira, tem toda uma parte de, vamos dizer assim, avaliações anuais que são feitas. A empresa tem uma biblioteca de você acessar livros, treinamentos. Por exemplo, hoje a gente estava com a Global de Recursos Humanos aqui no Brasil e ela mostrou para a gente uma biblioteca só de coaching. Então, da parte de mindfulness, na parte de resiliência, na parte de como você pode ser melhor, como você pode treinar seu corpo. E são tudo treinamentos gratuitos que são dados para os funcionários, que chama Jazz Library, Jazz University. É enorme e tem muito recurso. Então, as pessoas podem proativamente correr atrás e falar assim, eu quero aprender coisas novas, como também, vamos dizer assim, a liderança hoje na empresa, eles procuram pessoas que vão crescer suas equipes. No passado você tinha muito isso, tem que ter um grande chefe que leva toda a empresa para frente. Hoje você vê muito mais a equipe. Então a empresa está procurando pessoas que já vão crescer o segundo plano para cima para você ter os talentos dentro da empresa. Como ela é global, hoje, por exemplo, o faturamento no Brasil, a gente entre janeiro e novembro já chegou em quase R$1 bilhão no Brasil. A gente hoje tem também o patamar de mandar pessoas para fora. Acho que já tem 7 ou 8 pessoas que estão em Atlanta, estão em outros lugares do mundo, na Europa, que vieram da Jazz do Brasil e que tem essa chance também de fazer carreira internacional, que eu acho que é uma coisa muito boa, sair, ver alguma coisa diferente e trazer essas coisas boas depois quando volta para o Brasil. Né? Muitas oportunidades para ela crescer, né? Sim, e você vê uma rotatividade muito grande desses profissionais? Então, a rotatividade que a gente está vendo, eu acho que ela é geral. Depois da pandemia, por isso que eu falo, a saúde mental virou uma coisa muito importante. Então, se uma pessoa não está se sentindo bem valorizada na empresa, se ela está estressada o tempo todo, porque começa a afetar a família. Sim. E uma das coisas que eu já tenho 53 anos, então eu já conheço um pouco mais do mundo. Antigamente as pessoas se vangloriavam, falavam assim, meu casamento está indo mal, eu quase não vejo meus filhos, porque falava assim, era como glorificar que está trabalhando e que está quase num burnout. Era meio que quase um troféu você falar isso. A nova geração, inclusive a minha geração depois da pandemia, falou assim, pera um minuto, não, isso é non-negotiable. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor. É a tal da produtividade tóxica, né? Exato. Então, hoje, se você tem uma rotatividade, que é uma coisa que nós trabalhamos muito forte lá dentro para não ter, é você cuidar. Por isso que eu falo, tem que voltar. E eu sou muito aberta e muito vocal nisso, porque eu vi isso muito na minha frente. E acaba atraindo os profissionais que às vezes saem e se arrependem de ter saído da empresa. E depois sai de novo, porque não fica. E uma das coisas que para mim é muito importante é walk the talk. Se você fala que as pessoas são tão importantes e people make the difference, eu tenho que olhar de uma outra maneira para as pessoas, eu tenho que incluir elas, eu tenho que ajudá-las, eu tenho que ser exemplo. Exato, e você tem que fazer, vamos dizer assim, eu pelo menos uma vez por mês, eu estou fazendo, a gente teve a semana do Setembro Amarelo, que é da saúde mental, se eu não me engano,
Eu fiz todo um treinamento de Navy Seals com o pessoal da JAS. Por quê? Porque isso eu aprendi na pandemia. Você tem que devolver para a sociedade o que você tem. Hoje eu me dedico no final do dia, então eu sempre falo que eu tenho 2 turnos. Eu trabalho na JAS, então presidente na JAS durante o dia. À noite eu vou para academia. Eu sou head coach, pego as pessoas e faço coaching. Por quê? Porque eu preciso ajudar as pessoas a entenderem que elas podem muito mais. Que elas podem ter uma vida melhor, que elas têm que se entender, o autoconhecimento e tudo mais. Então, a gente trabalha isso, trabalha a parte que eu vou falando de novo daquele jeito. A parte física, a parte mental, a parte emocional, a intuição, porque segue o slogan das companhias aéreas. A máscara de oxigênio primeiro em você para você poder ajudar quem está ao lado. O que adianta você estar totalmente quebrado, você não ajuda o super outro, estressado, né? E na família seus filhos precisam de você. Você não vai ser capaz de ajudar. Então hoje está muito mais claro para as pessoas que se você quer ajudar as pessoas ao seu lado, você primeiro tem que se cuidar. E as pessoas não têm esse autocuidado. Quantas pessoas agora no coaching, falando até voltando para a Challenge to Change Academia, quantas pessoas que eu pego que falam para mim, cara, eu nunca parei para pensar o que eu quero da minha vida, qual é o meu propósito, quais são as minhas paixões. Porque nós fomos ensinados desde pequeno a seguir regras. Então, você saiu da fralda, você vai para o kindergarten, botaram você no kindergarten, aí os pais botam você na escola. O que você tem que fazer? Passar de ano, tirar boas notas e ir para frente. Acabou a escola, agora você vai para a faculdade, agora você vai trabalhar. É um roteiro pré-escrito. E você vai, É. entre aspas, vida leva eu. Você vai indo, quando você está numa empresa, você vai começando atrás da carreira. Eu, até os meus 45 anos, até o Unbeatable Mind, eu era muito isso, cavalo de corrida de carreira. Eu sabia que isso era o norte que eu tinha que seguir. E no Unbeatable Mind, em San Diego, o Mark Divine fez uma pergunta que foi capciosa. Ele falou assim, imagina você está num velório. O corpo no caixão é você. O que as pessoas nesse velório vão falar? E aquilo foi para mim uma mudança enorme. Porque eu falei assim, tipo, como você vai ser lembrado? Exato. Qual o seu legado? E aí eu escrevi, a gente tinha que fazer um exercício. E aí eu falei assim, puxa, presidente de uma multinacional, isso. Eu falei, gente, isso não vale nada. O que eu fiz? O que eu toquei? O que eu passei? Aí eu falei, gente, eu preciso deixar um legado. E aí eu falei, eu tenho 3 sobrinhos. E que hoje são meu grande patrimônio. Então, para os meus sobrinhos, eu faço tudo. Eu tenho que ser a melhor tia do mundo, porque é em mim que eles olham e falam assim, essa tia maluca já treinou com os Navy Seals, faz isso, faz aquilo. E eles têm o maior orgulho da tia deles. É a tia legal. É a tia legal, a tia maluca. Então, eles olham assim, e eu falei assim, eu tenho que deixar um legado para eles. Então, quando eu estava naquele exercício, eu falei assim, o que o Léo, a Isabela e a Sofia vão falar da Karen quando a tia Karen não estiver mais aqui? E aí foi quando eu falei assim, não, eu preciso fazer diferença no mundo. Então, trazer o Unbeatable Mind para o Brasil, fazer o coaching, trazer para as pessoas, são coisas muito simples, mas que se você seguir uma rotina, você tem uma disciplina, tem um Navy SEAL que é super conhecido que chama Jocko Willink, e ele fala claramente, discipline equals freedom. Então, disciplina te dá vamos dizer assim, a liberdade. E isso é muito verdade, porque no momento que você começa a fazer as coisas, quando você começa a se entender, quando você tem autoconhecimento, quando você sabe seu propósito, é libertador. Você aparentemente sai de todas as amarras que você tem e que você achava que você precisava. E você começa a se entender e você começa a ficar... Aquilo que a gente sempre aprende, que é a gratidão, você está grato de tudo na sua vida, você de repente começa literalmente a sentir gratidão. Porque a vida é muito mais simples. É nós que complicamos por tudo aquilo que a gente escuta, né? E aí volta de novo a avalanche de notícias, de informações... O marketing que corre solto, né? Você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa disso. Na verdade, você não precisa de metade das coisas, né? Que é aquilo que a gente falou no começo de consumir... Como é que você falou? Underconsumption, a nova moda, né? Exato. Depois do Quiet Luxury vem o Underconsumption Exato, Core. Exato. Cara, e você trouxe muito esse cuidado com o outro, cuidado das pessoas. Não sei se você pudesse resumir um pouco e também falar como que você cuida de você, né? E como as pessoas podem cuidar delas mesmas, né? Talvez com esses hábitos que você aprendeu. Então, eu tenho uma rotina que eu vivo, vamos assim, religiosamente desde os Navy Seals. Eu acordo de manhã cedo, eu antigamente pegava a primeira coisa quando eu acordava o celular. Porque a gente é 24/7 acelerado. Hoje eu não faço isso mais. Eu tenho 30 minutos reservados para mim, aonde eu começo, primeira coisa, eu não sou muito boa em meditação. O Mark Divine tinha uma palavra que ele falava assim, eu tenho um monkey brain. A minha mente parece um macaco, ela corre para a esquerda, para a direita, pula de galho em galho. Eu vou rapidamente pensando muito. Então, sentar e meditar é muito difícil, a não ser que eu estou guiada. Mas uma coisa que eu coloquei no lugar é gratidão.
todo dia de manhã cedo eu acordo e olho em volta de mim e falo, eu tenho um teto na cabeça, eu tenho comida na geladeira, eu tenho água corrente, eu tenho meus 4 gatos vira-latas em volta de mim. Eu olho para aquilo tudo e eu falo assim, gente, eu sou feliz. Nesse momento eu já estou fazendo basicamente um exercício de soltar endorfina. Porque você literalmente, quando você começa a fechar o olho e você tem essa gratidão, não tem como você sorrir. E eu dou risada depois, porque eu falo assim, olha lá, comecei a sorrir de novo. Então, isso religiosamente eu faço 5 minutos de gratidão, eu faço uma oração, depois eu começo a imaginar o que vai ser meu dia, eu já sei quais são as tarefas mais importantes que eu tenho que realizar, especialmente numa multinacional, você tem muita coisa para dar uma olhada. Então, eu já começo a planejar meu dia, eu visualizo qualquer coisa complexa que eu vou ter. Então, se eu vou ter uma discussão complexa com um funcionário, eu fecho os olhos e visualizo o que eu quero, o que eu quero fazer, e eu imagino a nossa conversa. Porque o poder da mente é surreal. Você não tem noção, mas quando você visualiza qualquer coisa, é como se você já tivesse vivido. Então, um déjà vu, assim? É um déjà vu. Por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, hoje de manhã eu fiz ele mentalmente. Então, se torna tudo natural. Antigamente eu morria de medo desse negócio chamado microfone na minha frente. Ah, eu duvido, e câmera. Cara, eu não acredito nisso, não. Juro. Mas para mim, eu já fiz esse bate-papo. Porque eu começo a falar e penso como é que vai ser, que tipo de informação eu quero trazer. A mente humana não sabe distinguir a visualização daquilo que aconteceu. Os grandes esportistas, mais uma pérola para vocês, e aí eu também estou trazendo algumas coisas que são importantes. Os grandes esportistas, eles visualizam as jogadas antes. Você pega Pelé, ele falava claramente que ele visualizava as bicicletas. Tanto que ele fazia a bicicleta perfeita no estádio. Você pega Ayrton Senna, ele falava que ele ficava visualizando as curvas mais perigosas de Interlagos. Ele sabia como pilotar o carro antes de chegar ao PlayStation. Ele já sabia como fazer isso. É a visualização, o poder da visualização. Os grandes tenistas, eles não ganham por só simplesmente estar muito bem preparado. Eles se preparam mentalmente. Sun Tzu, um grande guerreiro do passado, falava que a batalha ganha na mente e depois ela ganha no battlefield. Você primeiro tem que prumar sua mente. Então eu visualizo o dia, visualizo as conversas difíceis, visualizo as tarefas difíceis e depois eu quebro os micro-objetivos. Por quê? O ser humano, a mente humana, ela funciona com gratificações. Você funciona com isso. Então, às vezes você tem um objetivo que está aqui. Se você colocar... É a mesma coisa das pessoas que vão para academia no primeiro dia do ano. Esse ano eu vou ficar fit. Aí ele vai 2, 3, 4 vezes, não vai mais. Vai diminuindo a motivação. Pagou o plano o ano inteiro e não vai. Inclusive, na C2C, a gente chama essas pessoas de volta. Fala, opa, volta, porque você tem que cuidar de você. Eu ainda tô firme e forte, mas também foi só uma semana. Então. Mas o ponto é, por que isso acontece? Porque a grande maioria é imediatista. Quer ver um resultado, quer ver a barriga tanquinho depois de uma semana. Aí não acontece, começa a desmotivar. O que os Navy Seals falam que você tem que fazer? Você tem um objetivo lá na frente, quebra em micro-objetivos atingíveis. Porque na medida que você vai atingindo uma coisa, vem uma recompensa no seu cérebro. Você continua. Então, por exemplo, eu faço hipismo. Depois de trabalhar fortemente em algumas multinacionais, eu acabei parando, porque não dá. Meu professor falava claramente que vai ser um saco de batata em cima do cavalo, e o cavalo não aceita isso. Então eu falei assim, quer deixar? Não vou mais competir. Agora eu estou voltando. É frustrante, porque eu estou voltando, para quem monta cavalo sabe, eu estou voltando no 60, 80, que é onde está a garotada. Que é o que? A altura do É a altura do obstáculo. Para quem estava em 1,10 m, estava saltando, você voltar para 60, e 60 eu tô porque eu estou com o meu potro, mas com a minha égua 80. Eu falei assim, aí você tem que, colocar o seu ego em xeque, mas na medida que eu estou avançando e as pistas estão sendo muito boas, a recompensa no meu cérebro está falando, pode ir mais longe. Tanto que eu fiz a primeira, o Godzilla é um cavalo que eu tenho um potro, eu fiz a pista de 60, foi fantástica. Eu falei assim, agora eu vou para de 80 esse mês. Então, à medida que você vai colocando objetivos, porque se eu colocasse 1 metro, provavelmente eu ia levar refúgio, eu ia falar, desmotiva. Aí você tem o efeito negativo, a recompensa negativa. Então, se eu posso dar alguns conselhos, tenha uma rotina saudável, essa é a minha matinal, eu treino fisicamente, eu tenho que treinar, porque senão eu não fico em cima do cavalo, mas eu também treino porque eu sei que o corpo precisa de ação. Eu sigo a lei do Pareto, a nutricionista vai me matar nisso, mas eu falo 20, 80, então eu sim ponho também o pé na jaca, porque eu também sou ser humano, mas 80% eu ando na linha. E eu tenho algumas coisas que eu sigo realmente como
como, vamos dizer assim, a gratidão para mim é muito forte. Eu sou muito grata pela vida. Eu sei que isso não é... Se você der uma olhada, acho que 75% das pessoas no mundo não tem teto na cabeça, comida na geladeira e água corrente. Somos extremamente privilegiados. Somos super privilegiados. Então, a gente tem que começar a enxergar a vida. Uma coisa que eu sempre falava, eu ia nesses treinamentos de multinacional, sempre tinha aquele cara motivacional que falava, você tem que enxergar o copo meio cheio. Eu nunca entendi isso aí. Eu falava assim, eu tô vendo o copo meio cheio, mas nunca me fez sentido. Hoje eu entendo isso. Copo meio cheio é a gratidão. É você entender que estar vivo, você tem que ser grato. Então, você começa a se tornar uma pessoa muito mais completa, muito mais feliz, e mesmo que venham as pancadas que vêm no dia a dia, se alguém acha que é um mar de rosas, não é. Você leva as pancadas, você tem os seus desapontamentos, você tem uma coisa que não deu certo, mas você consegue passar mais rápido, você se torna resiliente. E é isso que os Navy Seals falam. Não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive. Isso, até o Darwin falava, é o que se adapta mais fácil. Na verdade, é o que mais resiliente é. E é isso que é. E o último ponto que eu acho que é importante é como você significa a vida. É o meu motto dentro da C2C. Como você significa a vida? Tem pessoas que olham para a chuva e falam, putz, que caca, tá chovendo, não sei o quê. Tem gente que olha e fala assim, olha que bom, o ar tá melhor, tá ficando verde, a natureza tá florescendo. Você que significa a vida. É tudo mental. Por isso que eu falo, e eu vou trabalhar estamos trabalhando num plano para multinacionais, para empresas, que vai para executivos, para realmente começar a cuidar. Então, a C2C vai começar a vai fazer pacotes para executivos, para multinacionais, para você dar isso para os seus executivos, para ele treinar essa parte toda. Porque você tem que imaginar o seguinte, os executivos que comandam toda a linha de baixo, isso vai volta a máscara baixo, de oxigênio. Se o cara não tá legal, como é que ele vai cuidar do andar de baixo que ele tem mais 30 abaixo dele? Então, esse efeito pay it forward, que vai para frente, se você não cuidar da primeira linha, da segunda linha, como é que você vai cuidar de uma empresa? E a gente sabe hoje que entre burnout, turnover, falta de produtividade, desengajamento, as empresas perdem. Isso é comprovado. 7,7 bilhões de dólares por ano no Brasil são perdidos por causa disso. Problemas de saúde mental e burnout. Exato. Né? Significa que você tem um grande campo. Aí um investimento de colocar seu executivo como um plano de executivo dentro de uma academia que te dá todo esse treinamento completo, fica peanuts. Porque você tem hoje cada vez mais dados que mostram que realmente isso é que está acontecendo. Então, mais uma vez, prestem atenção como significa, tenham uma rotina saudável, sigam, disciplina equals freedom, segue isso, disciplina é uma coisa importante, coloca objetivos pequenos, consistência, que você tenha a gratificação para você continuar indo e não parar de ir, e tenha consistência, exatamente isso. Acho que seriam esses meus toques para vocês. Muito bem. Bom, infelizmente, Karen, a gente está encerrando aqui a nossa conversa. Você já deu várias dicas, né? Vários pointers aqui de como ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Você comentou também da biblioteca da Jazz, citou alguns livros aqui, mas se eu fosse te pedir uma dica, pode ser leitura, mas pode ser outra coisa, pode ser cultural, filme ou série, algo que te inspira e que você acha que vai inspirar os ouvintes. Bom, vocês já escutaram muito dos Navy Seals, então não vou botar nessa tecla. Eu tenho um livro que eu amo, virou meu livro de cabeceira, virou um livro que é uma filosofia que eu tenho, que é de meditação, believe it or not. Mas ele é um cara que foi espetacular, e ele é médico, e ele é um dos grandes papas da física quântica também. E ele fez o Ser Sobrenatural, Joe Dispenza. Esse Ser Sobrenatural foi uma meditação que eu fiz quando um dos meus cavalos ficou doente, e uma pessoa espiritualizada falou para mim, o cavalo sente muito tua falta. Só que eu sou uma executiva, eu não consigo sair daqui e ficar na clínica. O cavalo ficou 3 meses internado. E eu fazia essa meditação todo santo dia. E ele guia essa meditação de uma maneira que você consegue literalmente visualizar muita coisa. Eu visualizava que eu estava na cocheira com o cavalo. E eu sentia que o cavalo sentia a minha presença. É um livro que te impacta muito forte. É física quântica pura, para quem não conhece. Então, você tem que entender que nós somos pura energia. Ser humano é energia. Então, se você consegue harness, se você consegue pegar, capturar essa energia, botar rédea nessa energia, você senta e você medita, esse Ser Sobrenatural, ele está aqui no Brasil, esse livro, acho que ele é verde, uma capa verde clara, do Joe Dispenza.
é um livro que vale a pena ler. E se você precisar, se você quer começar a fazer, é uma meditação muito poderosa e ela literalmente te alinha para o mundo. Ele é muito famoso, ele faz eventos ao redor do mundo, né, de meditações. E é um médico que tem um histórico, se você quiser ler sobre ele, é surreal. Ele era um esportista, ele foi atropelado, ele foi parar numa cadeira de rodas. Os médicos falavam para ele, você não vai voltar a andar, esquece. Ele, na meditação, essa é a meditação do ser sobrenatural, é a que ele usou durante 2 anos. Ele ficou trabalhando a meditação até o momento que ele conseguiu enxergar a corda, a espinha dorsal dele, e ele começou a conectar as cordas de novo. E ele voltou a andar. Ele hoje é um esportista de novo. E é um milagre. Você pode falar que é um milagre, foi Deus... Aí cada um conecta do jeito que quer. Mas ele viu, e nessa meditação ele teve toda essa coisa, e ele conseguiu se reconectar. Então é um livro que mexe muito para quem quer assim mexer. Não é religioso, é espiritual, é física quântica, é pura realmente energia. Vale a pena dar uma lida nele. Muito legal. Bom, Caio, vai ficar difícil depois dessa, hein? Mas vamos lá. O que você traz aqui para os nossos ouvintes? Eu lembrei de um livro que eu acho que casa muito com o nosso assunto aqui, que é um livro que eu li recentemente, chama Indistraível. Né? Porque eu acho que o grande desafio aqui é que muitas pessoas sabem o que tem que fazer, principalmente nesse início de ano, né? Mas a gente tem hoje o grande desafio que é o nosso tempo está sendo consumido, né? Você falou do marketing, tem a questão das redes sociais, e esse livro ele traz um pouco de você criar aí firewalls para você, de fato, jogar a sua atenção aonde você precisa, né? Onde vai te levar para o ponto B, vamos dizer assim, né? E esse livro ele traz realmente ferramentas para você conseguir fazer isso. Então, acho que é um livro bem interessante, indistraível, para quem quiser ler mais sobre o tema. Muito bem, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com a Karen Schoener, presidente da Jazz Brasil. Karen, dankeschön. Bitte schön, gern geschehen. Prazer todo meu. Queria agradecer também o Caio Rosé Stolato, team leader do Bradesco Global Private Bank. Caio, obrigada. Não vou falar alemão. Obrigado. E vocês que nos acompanham já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram no perfil @podcast.insights. Siga o nosso perfil por lá, envie suas dúvidas e sugestões. Tchau, até a próxima!